Ponte, meus amigos da Bandeirantes, não jogou absolutamente nada. E não é porque ficou com um jogador a menos, não. Mesmo com o mesmo número de jogadores antes da expulsão infantil e demonstrando absoluta ausência de inteligência, equilíbrio e planejamento do lance do Gabriel Risso, mesmo antes o Paysandu era melhor. Era um time que trabalhava melhor a bola, é um time limitadíssimo também, diga-se de passagem, mas conseguia ser menos ruim do que a Ponte. A Ponte achou o gol numa cabeçada, cruzamento do Luiz Felipe, cabeçada do Matheus Silva, fez o gol. Eu imaginei que aquilo pudesse trazer um pouco mais de tranquilidade, que o time perdesse aquela ansiedade, que a bola parasse de queimar os pés dos jogadores da Ponte, mas não foi isso que aconteceu. 5 minutos depois, a Ponte fez a 33 do primeiro tempo, a 38 tomou o empate, né? Tomou o empate, uma falha, uma bola chutada de fora da área, um cruzamento de escanteio, a defesa tira, a defesa estava toda enfiada lá atrás, toda afundada, sobra livre para o Brian, o lateral esquerdo da equipe do Paysandu, bater, e na trajetória o Borassi, o argentino, que foi o melhor em campo, fez esse gol, depois criou a jogada para o segundo gol. Ele desvia de biquinho de chuteira e tira o Pedrão da jogada, mas também ninguém, aquele monte de jogador da Ponte, com um número gigantesco de jogadores dentro da área, ninguém chegou na bola para tirar, para fazer o que fez o argentino, tocar nela. Só que ele tocou no sentido do gol e não apareceu um back, um defensor, um jogador da Ponte para tirar essa bola dali. Então, uma falha coletiva de posicionamento e depois de iniciativa, de previsibilidade daquilo que ia acontecer no lance. O Paysandu empatou, foi esse o resultado do primeiro tempo. Vem o segundo tempo e a bobagem do Gabriel Risso. Expulso. Aí jogador de futebol é assim, né? Acabou aquele negócio do cara um olhar para o outro e falar, não, vamos correr um pouquinho mais, cada um correr um pouquinho mais, cada um dá um pouquinho mais de si para repor um que está a menos. Não, ele já vem com a desculpa pronta. Pode ver aí depois nas entrevistas durante a semana, do próprio Nenê hoje. Porque a gente ficou com um a menos, prejudicou. É muito comum no futebol, quando o time realmente tem vontade, gana, quando o time tem pegada para vencer um jogo, que ele se multiplique em campo, especialmente jogando em casa, e que corra cada um pouquinho mais para repor um jogador que saiu. É muito comum a gente ver até virada de equipes com um jogador a menos, mas a Ponte virou pó, aí já não jogava nada, aí piorou um pouco mais, e era uma questão de tempo que o Paysandu, que também tirou o pé, também estava pensando em empate, e toca para lá, toca para cá, mas a 35 minutos não teve jeito. O Borassi de novo arranca com a bola, todo mundo olhando, e ele toca lá no baixinho, no venezuelano, o Garcia, e ele dá uma pancada para mim, apesar de ter sido forte, o chute foi em cima do Pedrão, ele vai, a bola passa entre as mãos dele, acho que errou, falhou também o Pedrão, 2-1 para o Paysandu, e a Ponte não foi mais nenhuma vez. Os jogadores da Ponte se arrastavam em campo, os jogadores da Ponte não conseguiam sequer pressionar a bola, o homem da bola. O Paysandu tocava de lá para cá, daqui para lá, dali para cá, e acabou o jogo. A Ponte sem criar nenhuma situação. O goleiro da equipe do Paysandu fez uma defesa no primeiro tempo, o Matheus Nogueira, num chute ali do Gabriel Novaes, que eu acho que inclusive ele estava impedido. Uma bola próxima, ele poderia ter avançado um pouco mais, ele é o Gabriel Novaes, e ele chuta, recebe chuta da entrada da área, e o Matheus Nogueira defende uma defesa, e mais nada, e a cabeçada que originou o gol, onde o Matheus Nogueira ainda toca nela, mas acaba espalmando para dentro do gol. Acabou lá em Itu, o Paysandu ganha, a Ponte está na zona de rebaixamento, a Ponte tem cheiro, cor, textura e perfil de time rebaixado. Por quê? Porque é um time que não reage. Era o que faltava. Há 3 rodadas, entra novamente na zona de rebaixamento e não tem perspectiva de reação, porque o time é muito ruim e o time acaba se arrebentando fisicamente, o time fica arriado fisicamente e não mostra poder de reação. Eu acho que, a menos que um grande milagre futebolístico, no que eu não acredito,
vem a acontecer, a Ponte vai disputar a Série C no ano que vem, meu queridíssimo Edu Pinheiro.